tempo tem ciúmes de você e luta contra seus lírios e suas rosas. Você sofrerá horrivelmente. A velhice é um processo que não é fácil para ninguém, né? Ninguém gostaria de ser velho, mas também a alternativa também ninguém quer saber, que é morrer moço, né? Então o que acontece? Se a gente não falece em uma fase mais jovem, a gente vai se tornar velho. Isso é a idade. Faz parte da vida. Eu gosto muito daquela frase que diz que a vida começa aos 40, porque de fato, para mim, faz sentido. Eu acho que aos 40 a gente começa a entender melhor o que a gente quer da vida, porque a gente passa muito tempo engolindo desejos que não são nossos e achando que são nossos, né? No dia a dia, a gente precisa pensar em quem a gente vai ser quando envelhecer. A gente não tem como saber exatamente o que será, mas não adianta a gente sufocar, né, esse envelhecimento, fazer de conta que isso não acontece. A gente precisa valorizar a experiência, o conhecimento advindo com a idade. Eu costumo observar que a gente trabalha hoje com conceitos de velhice, com perspectivas de velhice que não podem ser analisadas mediante uma única concepção, porque a velhice é atravessada por concepções de gênero, de classe social, de classe econômica, de condições, de todas essas condições que estão postas no mundo social e que não podem ser ignoradas quando a gente analisa um aspecto tão multifatorial como é o processo de envelhecimento. O envelhecimento da minha geração, ele se deu dentro de uma cultura. O que eu percebo nessa cultura? Onde eu fui alimentado. Uma cultura individualista, né? Uma cultura altamente competitiva, ou seja, individualista, tipo, tudo deve ser resolvido de maneira solitária, né? Eu sei, eu resolvo, eu faço, eu mando, eu prendo, eu consigo, eu conquisto, né? E eu acho que essa cultura está muito ligada na ideia da luta, do vencer na vida, do se dar bem, do competir. Isso aí, tipo, vai fortalecendo todo esse pensamento individual, né? De que eu tenho que dar conta dos meus problemas e, se não der conta, eu sou um fraco, eu sou um perdedor. A própria perspectiva da velhice é uma coisa que ela é cíclica, né? Ela vai se transformando, sim, de acordo com a transformação da sociedade, né? E a gente se dá conta disso, por exemplo, só de perceber como que a proteção ao idoso, né, a proteção à pessoa idosa, politicamente falando, sabe, na estrutura política mesmo, como que isso foi mudando ao longo do tempo, né? Não tenha medo de envelhecer, agradeça a Deus por chegar aos 50, por chegar aos 60, por chegar aos 70, eu quero chegar aos 100, não vou mentir, se Deus ajudar eu conseguir continuar com essa mente maravilhosa que eu tô, eu quero chegar aos 100, né? E principalmente porque tudo de bom está me acontecendo. Quando eu tinha 20 anos eu queria ser modelo, não fui. Eu queria ser famosa, não fui. Eu queria tanta coisa, não fui. Agora com 60 eu já fui modelo. A gente está tomando que é famosa, né? Para melhorar só ganhando na Mega Sena. Todo mundo sabe que vai envelhecer. É algo que é inevitável. Mas a gente pode escolher o modo como a gente vai envelhecer, né? Se a gente vai envelhecer bem, se a gente consegue diminuir aí a quantidade de ruguinhas, envelhecer, mas sem deixar tudo cair, né? Eu acho que isso daí a gente consegue melhorar. Mas que todo mundo sabe que vai envelhecer, todo mundo sabe. Gerontofobia. Aversão ou medo patológico de pessoas idosas ou do processo de envelhecimento. Para as pessoas, qual que é o grande medo que eles têm, né, de se tornar velhos, é se tornar dependentes, é atrapalhar a vida dos filhos, dos netos, é ser é ser uma pessoa que traga problemas para eles, né, um empecilho, né? E é claro que numa cultura ocidental como a que a gente vive, que não respeita a experiência, que não respeita os cabelos brancos, né? A velhice é vista como uma situação de fim de vida, que não deixa de ser, mas que traz as limitações, que traz as consequências. Pesquisas apontam
E o indivíduo que consegue manter a autonomia são aqueles indivíduos que sim, envelheceram com sucesso. Só que aí, por exemplo, nós entramos em países orientais, por exemplo, e eles têm uma perspectiva totalmente diferente, né, da velhice. Porque aí a gente pega um sujeito idoso em países orientais e eles já têm a questão de precisar de ajuda, a perda da autonomia, né? A necessidade de ajuda, a necessidade de ter alguém para fazer as coisas para si, eles já não veem isso como um aspecto negativo, entendeu? Então, assim, é como se esses indivíduos falassem assim, ué, envelhecer com sucesso significa que eu posso fazer as coisas sozinho? Como assim? Pra gente, não. Né? Pra gente, envelhecer com sucesso e depender de alguém para me levar ao banheiro e depender de alguém para me dar alimento, isso é envelhecer com sucesso também. Etarismo. Discriminação baseada em critérios de idade. Na verdade, etarismo é um nome novo para algo que já existia há muito tempo, né? Então, ele é um novo nome para um velho preconceito. Mas a gente não tinha se dado conta disso. O etarismo está sendo empregado em relação ao idoso, mas ele, na realidade, o etarismo é um preconceito contra a idade, independente da idade que a pessoa tem. Mas é claro que a gente tem muito mais preconceito em relação ao idoso, exatamente por ser uma fase da vida em que os problemas se acumulam, em que as limitações acontecem. Esse tipo de preconceito, esse tipo de medo, não é só de nós, né? Porque nós temos, assim, é muito fácil, né, a gente dizer que somos nós, né, os mais novos, que estabelecemos esses preconceitos e tudo, esse medo de envelhecer. Mas o próprio indivíduo idoso, isso é uma coisa tão incutida socialmente, né, e culturalmente, que o próprio indivíduo idoso, ele tem um preconceito contra a velhice. É um preconceito cujo alvo somos todos nós. Então, a gente precisa entender que um mundo etarista é ruim para todo mundo, porque a gente chega lá. Embora a gente sempre pense que o envelhecimento está longe. E talvez seja por isso que somos etaristas, porque a gente sempre acha que o velho é o outro. A idade, quando a gente diz, né, do etarismo, então, eu sou um velho de espírito jovem. Qual é o defeito de ser um espírito vivido, de ter o espírito e o corpo com a mesma idade? Por que essa dificuldade da aceitação? Por causa da cultura da jovialidade, da busca eterna da juventude. Na verdade, essa questão da velhice no Brasil, ela é uma questão cultural, porque nós temos uma preocupação dessa busca pela juventude eterna. Talvez, dentro dessa perspectiva por sermos um país também tropical, um país em que os corpos estão muito à mostra, você tem concepções e significações para esse envelhecimento desses corpos. As pessoas se incomodam com algo, isso há muito tempo, ou porque viram algo, né, nas mídias sociais e despertaram esse interesse delas. Mas eu vejo muito assim, que com o tempo esses procedimentos foram mais procurados porque as pessoas estão vivendo mais, né? E nas televisões sempre aparecem pessoas que estão envelhecendo super bem, né? E aí isso dá uma vontade nas pessoas de envelhecerem bem também. Quando você compara essas duas imagens, a imagem perfeita e aquilo que você acaba ganhando insatisfação com a própria imagem, né? A gente vê desde muito cedo jovens buscando um determinado padrão de beleza ou uma aparência, outros só encobrindo um pouco as imperfeições, mas na maior parte uma obstinação pela valorização da juventude de um determinado padrão estético que ainda hoje é muito forte, muito preponderante. Eu acho que querer ficar bonita é um desejo. Querer ficar sensual, claro que eu quero. Bonita, sensual, usar mini saia, se for até os 90, ok, entendeu? Mas não necessariamente eu preciso colocar o valor da juventude nesse processo. O ruim é exatamente os extremos, né? Porque também tem aquela pessoa que fala assim, não, eu não vou pintar cabelo, eu não vou usar nada, eu quero envelhecer e não tô nem aí, vou envelhecer. Vou envelhecer e
não vai se cuidar. É sempre o ideal a gente buscar o caminho do meio, né? Que é o mais difícil em geral, para tudo na vida. Teve uma vez que eu atendi uma paciente que ela tinha uns 50, 60 anos. E assim que eu perguntei para ela o que te incomoda, ela falou assim, tudo. Aí eu falei, por quê? Aí ela foi me contar que já tinha cuidado dos filhos, do marido, que tinha se esquecido, que quando ela se olhava, ela não se identificava. Ela se culpava de ter chegado àquele ponto, sabe? Para vocês terem uma ideia, a expectativa média da França chegou aos 70, 80 anos em 400 anos. A nossa expectativa média de vida chegando aos 70, aos 80 anos demorou 40 anos. Ou seja, nós estamos envelhecendo um período de tempo muito curto, enquanto os países desenvolvidos, eles tiveram um longo período para se adaptar a essa nova situação. Nós estamos no Brasil literalmente trocando pneu com o carro andando. O Estatuto do Idoso, ele é decorrente da previsão constitucional, né? Então, o direito a ser idoso e toda essa repercussão está inserido na Constituição Federal, então, desde 1988 que a gente está tratando disso. Só que lá atrás, a gente não pensava em colocar em prática, fazer acontecer. Por quê? Porque o país era muito jovem. A gente falava assim, o Brasil é o país do futuro. Só que o futuro chegou e a gente não se preparou. No Brasil, o que a gente percebe é que muitas vezes o velho ele foi concebido a partir de uma perspectiva de infantilização, uma perspectiva de imobilidade. Então, se a gente observa os programas de stand-up, os programas de comédia, é sempre nessa perspectiva, de trazer o velho sob essa perspectiva da inatividade, da imobilidade e da infantilização, como um ser completamente dependente. Quando a gente vai para dentro do Estatuto do Idoso, você vai falar que é vedado, né, a discriminação em razão de ser uma pessoa idosa. Mas aí eu acabo caindo mesmo lá no Código Penal, porque você vai estar falando de discriminação e pode se tratar aí de uma injúria, calúnia, difamação, conforme o caso, né? Mas o fato de ser uma pessoa idosa e, em razão disso, ter essa rejeição de outras pessoas que aponta, discrimina, né? A sociedade precisa se conscientizar que todos iremos passar por essa etapa. Quando a gente chegou, né, para decidir a minha pesquisa, a gente pensou um pouquinho o que a gente podia estar trazendo de novo, né, dentro dos estudos gerontológicos, assim. E aí a gente chegou à conclusão, né, a gente chegou nesse termo, né, que é o norte do meu estudo, que é o envelhecimento bem-sucedido. Para nossa surpresa, né, e corroborando com a própria literatura atual, assim, a gente chegou, né, a ter em mãos com o meu estudo que o envelhecimento bem-sucedido, então, ele vai muito além do que só o estado físico, só o estado de ausência de doença, né? Então, a gente chegou à conclusão, né, um dos achados mais legais, assim, dessa pesquisa foi, assim, que o envelhecimento bem-sucedido, ele tem muito mais a ver com outros fatores, né, incluindo, assim, fatores emocionais, fatores psicológicos, e até mesmo fatores espirituais e religiosos, e tudo isso tem muito mais a ver com o envelhecer com sucesso do que propriamente a ausência de doença, sabe? E a temática do envelhecimento também tem visto muitas iniciativas voltadas para ouvir a voz das pessoas mais velhas, que tendem a ser também culturalmente descartadas numa sociedade baseada em produtividade, né? Como criar uma nova cultura
onde essas gerações elas dialoguem entre si, cada uma trazendo. Eu não tenho a velocidade digital, né? Eu não tenho habilidades até digitais que essa garotada toda hoje desenvolve. Mas a gente tem uma história de vida que, com certeza, serve, né, às gerações que estão chegando, né? Uma das coisas legais assim da minha pesquisa que eu pude observar é a questão da inserção tecnológica, né, na sociedade idosa, sabe? E como que isso está começando agora e como que já há transformações nisso, né? Por exemplo, a gente pega a minha pesquisa e vê que o envelhecimento bem-sucedido está relacionado também ao idoso não se sentir tão sozinho. E aí a gente pega toda essa revolução tecnológica que a gente está vivendo hoje, né, de um tempo para cá, e insere isso na vida do idoso. Então, o idoso que antes morava ou numa instituição de longa permanência, ou morava longe dos filhos, ou era aquele idoso que não conseguia se comunicar com ninguém, hoje essa pessoa já tem um celular, já tem um smartphone, já consegue se comunicar, já consegue, né, ultrapassar limites que até então ele não conseguia. Eu acho assim, o próprio idoso, como toda classe, tem muito preconceito. Eu também tinha muito preconceito. Mas assim, eu fui me tratando, fui me curando, fui buscando autoajuda, sabe? E fui melhorando a minha autoestima. E fui parando de me auto-sabotar. Então, o idoso, ele precisa parar de se auto-sabotar. Largar de ter medo de meter a cara, ter medo de errar, né? Tem idoso que tem maior medo de mexer no celular, de mexer, não sei mexer com... Olha, eu ensinei tanto jornalista, assim, de 40 mais a ter Instagram. Mas eu tenho... Não tem Instagram. Como assim você não tem Instagram? Em 2025, nós teremos, a projeção é que seremos a sexta população do mundo idosa. Imagine em 2040, por exemplo, que não é tão distante. Em termos de política pública, viabilizar condições de acessibilidade, condições dignas de sobrevivência e de vivência, elas são extremamente desafiadoras para a sociedade, porque o tempo é curto. O tempo para o país se pensar e se repensar como tem tratado a velhice, ele precisa ser reconfigurado imediatamente. Não pode mais ficar esquecido. A gente fala do idoso, do velho americano, ele, em determinado momento, ele vai morar no resort para idosos que ele comprou lá na Califórnia porque é quente. Aqui a gente ainda vai ter que discutir a condição de moradia dessas pessoas, essa poupança de cognição. O idoso hoje aqui, ele é isolado dentro da própria família, socialmente, sem vida social, sem apoio, sem saúde, sem essa poupança cognitiva. O envelhecer vai ser muito triste, muito difícil. A gente tem algumas coisas bem incipientes, como a questão de vaga em estacionamento para pessoa idosa, né, na fila do banco para pessoa idosa, mas ainda é muito pouco. A gente precisa estender isso mesmo na questão de saber lidar com esse estágio da vida. Porque até um tempo atrás, né, a pessoa entrava ali no trabalho, trabalhava, aí se aposentava e como se a vida tivesse acabado. E na realidade não é assim, principalmente agora que o nosso tempo de vida, né, ele aumentou. Então, se eu não me preparar para esse envelhecimento, fatalmente eu vou ter uma sobrecarga do sistema de saúde, sobrecarga do sistema previdenciário. Você veja que países da Europa que já estão com essa relação inversa, uma quantidade maior de idosos em relação aos mais jovens, muitos deles estão estimulando
aos seus cidadãos a terem filhos, porque fica muito caro a previdência, a situação do idoso dentro do sistema de saúde muito precária, né? E é uma situação que eles estão enfrentando, que os países desenvolvidos estão enfrentando, em função da inversão dessa pirâmide, né? Eu acho que tem que planejar. Eu, por exemplo, não planejei meu futuro, por exemplo, não me aposentei, não fiz um plano de capitalização, eu não paguei o INSS, que eu podia muito bem pagar o INSS autônomo, né? Minha mãe falava, Malu, paga o INSS, e eu não obedeci, né? Agora eu estou com 60 anos, eu podia estar aposentada, não estou, né? Não planejei. A mulher, ela sofre um processo de envelhecimento muito abrupto a partir do momento que ela entra na menopausa, né? E que você tem rapidamente a cessação dos hormônios, e aí o organismo dela se transforma de uma forma muito rápida, né? Muito impetuosa, né? Param as menstruações, você tem ressecamento vaginal, a pele perde a elasticidade, as rugas começam a aparecer, e essa questão física, essa questão sempre foi uma coisa muito feminina, né? De se cuidar, ir ao cabeleireiro, fazer as unhas, pintar o cabelo, se vestir bonita. Dentro da cultura brasileira, a definição do homem velho, ela é uma definição que ela está muito acoplada às nossas definições de masculinidade. As definições deste homem, ela vai estar atrelada a essa perspectiva. Então, quando é que o homem passa a ser velho? Enquanto ele tem condições de gerar filhos, e ele tem quase que eternamente, né? Enquanto ele tem potência sexual, enquanto ele tem potência de convivência, a gente observa que culturalmente ele ainda não é definido enquanto um ser velho. Ele passa a ser velho quando ele começa a perder essas potências. Mas do ponto de vista interno, eu acho que o envelhecimento para o homem é bem mais dolorido, porque ele perde esse lugar de força, de poder. Ele ele não sabe lidar com a fraqueza, a perda de potência como pessoa, né? Então acho que a cobrança é muito mais interna no homem, talvez, e mais externa na mulher. Eu vejo homens sofrendo com envelhecer por não terem aprendido a partilhar suas dores, as suas inseguranças, as suas fraquezas, né? Eu acho que tem dois aspectos que a gente precisa olhar na questão do cabelo branco. Eu acho que deixar o cabelo branco como uma opção pessoal, e isso não significa sair de um padrão e ir para o outro, ou seja, só porque a gente está falando de nova longevidade, viver bem o envelhecimento, não significa que a pessoa tem que deixar o cabelo branco. Isso é uma escolha pessoal, né? Eu acho que, mas tem um lado que é muito importante estar acontecendo, que essa onda grisalha é uma onda que é visível, é quase uma bandeira, uma passeata. A gente está dizendo, a gente quer envelhecer em paz. Então tem um lado simbólico, né? Um lado emblemático nesse processo que é muito bacana. Na verdade, eu nem me sinto sessentona. Eu gosto de falar que eu tenho 60 anos, sabe? Acabei de fazer 60 anos, eu deixei os cabelos ficar natural, porque eu ganhei esse apelido de vovó blogueira, né? E aí eu resolvi assumir os cabelos brancos e estou me sentindo muito bem, recebo cada vez mais elogios, então tá tudo certo. Eu falo assim para os meus pacientes que a gente consegue gerenciar esse envelhecimento. Então, se eu tenho procedimentos que eu consigo fazer a prevenção e que eu consigo envelhecer bem, estando bonita, me sentindo bem comigo mesma, então eu faço. Mas eu sei que uma hora eu vou envelhecer, não tem como. O
ideal seria a gente parar aos 40 anos, olhar para a nossa vida e falar, e agora? A outra metade que eu vou viver? Porque a gente tem uma expectativa de vida que pode ir até os 74, 76. Então vamos pensar de uma maneira otimista. Eu quero ir até os 80 se eu tiver saúde. Então beleza, eu cheguei nos 40, eu repenso a minha vida. Quando eu faço 50, esse ano eu fiz 51, agora em agosto, você tem que pensar assim, não é, eu preciso ver o que eu vou fazer na minha velhice. É assim, como está a minha vida? Eu estou feliz? Eu continuo ingênuo. Eu acho que eu continuo aprendiz. Eu continuo sem ter respostas de muita coisa. A minha vitalidade, acho que tem muito a ver com isso. Né? De não informar de que eu cheguei em algum lugar. Não tem um lugar a chegar, tem um caminho a percorrer.